Já te sentiste completamente perdida, paralisada, sem saber qual é o próximo passo? Eu conheço muito bem esse lugar, mas a saída não está onde tu imaginas. Às vezes a maior viragem começa com algo tão simples quanto um erro. E neste vídeo não te vou dar um plano perfeito, vou partilhar contigo o meu percurso, como me perdi para encontrar clareza. E como um único passo repreendido, através de uma falha, me mostrou o caminho. Fica comigo e descobre como também tu podes encontrar o teu caminho. Olá, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com muito propósito. Meus amigos, a verdade é que eu precisei de me perder para encontrar o caminho que me trouxe até aqui hoje. Foi na verdade quando meu pai faleceu, não foi só uma dor de eu perder. Foi aquela desorientação que ficou para depois. Aquela sensação estranha de acordar e não saber o que fazer, olha, com o dia. Eu não estou a falar de tristeza normal, nada disso. Estou a falar de um vazio, de uma direção. De chegar a um cruzamento sem uma placa, sem um mapa, sem uma bússola. Eu olhava para a minha vida e via responsabilidades, contas, família, decisões por tomar. E não sabia até por onde começar. Sabes essa sensação? De estar de pé, mas sem chão firme? É exatamente isso. E sabes o que é que eu fiz? A única coisa que podia fazer naquele momento. Eu pedi uma direção a Deus. Sim. Não foi uma oração pensada. Não foram aquelas palavras bonitas. Foi quase como um sussurro. Uma oração honesta, mas sincera. Com aquele rasgar de coração. Eu não me recordo muito bem as palavras, só sei que lhe pedi a direção, o caminho. E o que é que queria de mim? Só confiava, mesmo não saber a resposta ainda. E Deus respondeu. Não da forma como eu esperava. Nunca é da forma que nós esperamos. Mas ele respondeu. Olha, a resposta não veio de um sonho. Não veio de uma voz. Não veio de uma oportunidade. Ou melhor, veio de uma oportunidade, uma empresa, pessoas que eu já conhecia e uma ideia, cuidar de idosos. No início até pareceu simples, quase óbvio. É claro, ele de sempre cuidaste, teu pai, da tua mãe, da tua família. Faz sentido. Eu pensei eu na altura. Eu agarrei até essa direção com tudo o que tinha. Mas ninguém nos conta o que vem a seguir. A realidade do processo. Porque trabalhar através de uma empresa significa uma coisa muito clara. Eu não escolhia. Elas é que escolhiam os clientes, os sítios. Alguns perto, outros longe, muito longe. Turnos de dia, turnos de noite, situações às quais eu tinha de me adaptar. E adaptei-me, que remédio. Se queria tirar, olha, um ordenado, mas principalmente porque era a direção que Deus tinha aberto para mim naquela fase. Mas havia muita paz nisso, no início. Mas olha, há uma coisa que eu aprendi neste percurso. Uma porta pode ser direção para uma estação, sem ser o destino para uma vida inteira. Chegou uma altura em que eu já sabia. Não com raiva, não com amargura, simplesmente só sabia que aquela fase estava a terminar. Porque eu já não tinha tempo de qualidade para a minha família. Muitas vezes nem conseguia até ir à igreja, pois os horários me dificultavam. Nem para mim mesmo. Olha, nem para respirar. Eu levantava-me cedo, chegava tarde, trabalhava à noite. Vivia para trabalhar. A verdade é essa. Olha, um belo dia, num momento de silêncio, eu pensei: o dinheiro faz falta. Claro que faz. Eu sei disso. Mas a minha sanidade mental também importa. E essa frase mudou muito. Porque muita gente fica presa em situações que já não lhes dão a vida por uma razão muito simples. Medo de perder o dinheiro. Eu entendo esse medo, eu vivi-o. Mas há uma diferença enorme entre uma situação difícil, que te forma, e uma situação desgastante que te destrói devagar. E eu precisava de perceber em qual delas eu estava. Aqui quero parar e dizer-te algo muito importante. O que eu fiz a seguir não foi por impulso. Não foi estou farta, sei. Não foi decisão emocional. Foi processo. Eu sentei-me comigo mesma. Peguei nos prós
e peguei nos contras e voltei a fazer o que sempre fiz nos momentos que não entendia. Fui ter com Deus e eu perguntei: Deus, o que é que tu queres? Queres que eu continue nesta direção ou mudamos a rota? Eu já estava também a tomar conta dos meus tios a part-time, onde surgiu uma oportunidade de os cuidar a full-time. Daí eu ponderar a conversa com os meus primos, a ficar o tempo inteiro, por um valor justo para ambas as partes. Eu não sabia se ia ser um sim ou um não, mas Deus prevê todas as coisas. Mas eu quero que percebas uma coisa: ponderar não é duvidar. Perguntar a Deus não é fraqueza, é sabedoria. Porque em Provérbios ele já nos diz: em todos os teus caminhos reconhece a Ele, e Ele endireita as tuas veredas. Não diz resolve sozinho, diz reconhece-o em tudo. Nas decisões grandes, nas pequenas, nas viagens de trabalho, nas noites longas, nas conversas difíceis, em tudo. E foi aqui, nesta conversa, que eu me lembrei de Moisés. Talvez até não seja a melhor comparação, mas deixa-me te explicar. No livro de Êxodo, Deus chama Moisés para uma missão enorme: libertar um povo inteiro. Imagina. E o que é que Moisés faz? Ele hesita. Eu não sei falar, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. Envia outra pessoa. E sabes o que é interessante? Deus não lhe diz: está bem, vou enviar outra pessoa. Deus diz: quem fez a tua boca, eu estarei contigo. Não vais conseguir sozinho. Não vai ser fácil. Mas eu estarei contigo. E Moisés foi claro porque confiava. Sem ver até um plano completo, sem saber todos os detalhes, só com o próximo passo. E é isso que eu aprendi na minha caminhada. Deus não mostra o caminho inteiro. Mostra o nosso próximo passo. E depois do próximo, e só depois do outro. E quando olhas para trás, só aí percebes que havia um quê? Um caminho. Que havia talvez um plano. Que nunca estiveste perdida. Só estavas a aprender a andar na escuridão, com a mão dele. Mas voltando aqui ao êxito. Há um momento que para mim é um dos mais poderosos de toda a Bíblia. O povo de Israel está encurralado. Mar à frente, exército atrás, sem saída aparente. E Moisés diz: não tenhais medo, ficai firmes e vereis a salvação do Senhor. Ele não disse: já sei o que fazer. Disse: ficai firmes. Porque há momentos em que a única ação correta é não fugir. É confiar, é ficar. É deixar que Deus abra o caminho que os teus olhos ainda não conseguiram ver. E eu vivi esse momento, quando recebi no coração essa resposta de Deus. Vai em frente. O corte vai ser grande, vai. Mas eu estou aqui para te sustentar. Nunca vou deixar que te falte nada. E sabes o que é impressionante? Até era um corte financeiro real. Era uma mudança real. Era uma decisão que na lógica humana parecia, olha, arriscada. Mas havia aqui uma paz que não fazia sentido nenhum. E quem já viveu isso sabe do que é que eu estou a falar. É a paz que excede todo o nosso entendimento. Não a paz de quem não sente. A paz de quem sente tudo, mas mesmo assim confia. Hoje quero deixar-te aqui 3 coisas que aprendi nesta minha caminhada. A primeira: as circunstâncias difíceis, elas não são punição, são um processo. Há uma diferença enorme entre Deus te abandonar nas dificuldades e Deus te trabalhar através delas. Na minha fase mais difícil, depois de perder o meu pai, Deus não me abandonou. Usou aquele vazio para me mostrar uma direção que eu nunca teria procurado por minha conta. A segunda: nem todas as portas que Deus abre são as portas eternas. Algumas são portas de estação, portas de aprendizagem, de preparação. E quando chega a hora de sair, sair não é ingratidão, é obediência à próxima fase. O erro que muita gente comete é achar que porque Deus abriu uma porta, ela tem que durar para sempre. Não, minha amiga, não, meu amigo. Às vezes ele fecha para te levar para algo melhor.
Agora vem a terceira. Ponderar com Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Agora eu te digo, a decisão mais corajosa que eu tomei não foi sair, foi parar, sentar, orar, ponderar e só depois agir. Porque decisões tomadas no meio do desespero raramente têm a paz de Deus. Decisões tomadas no meio da oração raramente falham. Se estás a ver este vídeo e reconheces esta sensação, se estás numa situação difícil que já não te dá vida, mas tens medo de sair, e se sentes que perdeste a tua bússola, eu quero dizer-te algo. Deus não te esqueceu. Ele está contigo no meio das circunstâncias. Não à espera que saias dela, mas sim dentro delas. A trabalhar em ti, a preparar-te, a mostrar-te quem tu és quando não tens saída. E quando chegar a hora, Ele vai abrir o caminho, como abriu para Moisés, como abriu para mim, como pode até abrir para ti. Mas tens de fazer a tua parte. Pede direção. Fica quieto o suficiente para ouvir a resposta. Pondera com sabedoria. E quando ele disser vai, vai e confia. Mesmo, olha, que o corte seja grande, mesmo pareça arriscado, mesmo que os outros não entendam. Porque ele nunca disse que ia ser fácil. Ele disse que ia estar contigo. E isso é o suficiente. Agora eu quero muito ouvir-te. Já viveste uma fase assim? Uma circunstância difícil que no final te levou para algo melhor? Ou estás agora no meio de um processo em que ainda não vês a saída? Conta aqui nos comentários. Deixa aqui o teu testemunho para ajudar mais almas perdidas. Eu leio tudo com muito carinho e eu respondo. E partilha com alguém que também precisa de ouvir isto hoje. E se este vídeo te ajudou, olha, subscreve o canal e deixa aqui o teu like. Isso ajuda muito este conteúdo a chegar a pessoas que precisam também dele. E lembra-te, se Deus através deste momento falou contigo, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Deus te abençoe. Deus te ama. E eu também te amo. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!